Esta série chama Discípulos Fazem Discípulos. Se você olhar para o meu lado direito, lá na parede, não sei se você já observou quando você entrou neste salão, que ali nós temos a nossa identidade. Nós como igreja, como família espiritual, nós temos uma identidade. A nossa identidade é ser uma igreja em células com ênfase no discipulado. Por que nós chegamos a esta identidade? Porque Deus nos deu uma missão. E dentro desta missão, nós entendemos que nós devemos fazer de acordo com aquilo que o nosso mestre, o nosso Jesus, ele realizou o seu ministério. A nossa missão é conduzir pessoas a Cristo, inserir estas pessoas a uma família espiritual, promover o seu desenvolvimento integral, não somente o seu desenvolvimento espiritual, mas o seu desenvolvimento integral em todas as áreas da sua vida. Por isso que nós apontamos para que somos uma família para pertencer, uma família espiritual para pertencer, mas também uma comunidade, uma casa apostólica que se ocupa em cuidar da família biológica, em formar famílias biológicas firmes e saudáveis, porque entendemos que não é uma igreja saudável que gera discípulo saudável, mas são discípulos saudáveis que compõem famílias saudáveis, que então congregarão e tornarão uma igreja saudável. Nós estamos nesta missão de desenvolvimento integral para que eu e você possamos adorar a Deus durante todos os dias da nossa vida. Não adorarmos a Deus somente no dia que a gente vem na celebração, não adorar a Deus somente quando nós estamos cantando, mas adorar a Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Sido então uma visão. Esta visão é nós sermos uma família inspiradora. Fala comigo, família inspiradora, comprometida com a minha transformação. Não, comprometida com a transformação da sociedade. Fala comigo, comprometida com a transformação da sociedade, para a expansão do reino de Deus. É interessante que enquanto nós estávamos adorando aqui em cima tinha um grupo de pessoas que estavam louvando. E vocês estavam louvando junto com este grupo de pessoas. Havia um grupo de pessoas que estavam dançando. E aqui do meu lado esquerdo tinha várias crianças que estavam imitando os passos daquelas que estavam dançando. E tinha algumas pessoas que estavam tirando algumas fotos, fazendo alguns stories para colocar nas nossas redes sociais. E de repente chega a Alicia tem 4 anos. 4 anos, se não estou enganada, faz 4 anos este ano. E a Alicia veio com a sua maquininha. Eu não sei se essa maquininha, ela realmente é uma máquina de verdade. É de verdade, Luciano? Comprou uma de verdade, Luciano? Nós entramos aqui para sermos inspirados, para inspirar outros lá fora, para servir ao Deus que nós amamos, para servir ao Deus que nós adoramos, para servir ao Deus que nós cremos, para servir o Deus que transformou a nossa vida. Sabe, querido, nós precisamos entender que isso só é possível se nós andarmos de forma proposital. Por que, pastora Genoveva, você está trazendo isso? Isso é assunto que eu já estudei na escola, na caminhada da fé. Isso é o que a gente faz na Conexão Família. Eu estou trazendo para alguns relembrarem, mas estou trazendo também para outros conhecerem. Porque hoje nós temos pelo menos 15 pessoas aqui de primeira vez. Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor por isso? Eu contei aqui mais ou menos 15 pessoas. E atrás dessas 15 pessoas tem pelo menos 15 famílias. E 15 famílias eu multiplicar pelo menos por 4, aí são 60 pessoas. Então, não é somente para você que já conhece, mas também para aquele que está vindo. Mas também para você que conhece, para que você caminhe de forma proposital. Vamos lá para o nosso propósito. Expandir o reino de Deus através de discípulos transformados pelo Evangelho de Cristo. Veja, discípulos transformados pelo Evangelho de Cristo.
Nós não vamos expandir o reino de Deus de qualquer forma. É necessário transformação. Olha na bolota dos olhos do teu irmão e fala assim: você precisa ser transformado. Você já foi transformado. Você está sendo transformado. Para quê? Para que edifiquem suas famílias. Que famílias? Famílias biológicas nos princípios da palavra. Para que sejam inspiração e exerçam influência na educação, no governo, na comunicação, na economia e nas artes, sendo sal e luz em todas as áreas de influência da sociedade. Nós entendemos que a nossa igreja, olha lá para trás, por favor, lá atrás do Rubem Daniel e do Lucas que estão na câmera, o que você lê lá? Nós entendemos que a igreja não é um ponto de chegada, mas é um ponto de partida. Por isso hoje nós vamos mergulhar na palavra de Deus. Para hoje e todos os dias da nossa caminhada, nós precisamos mergulhar na palavra de Deus, para que, transformados à imagem e semelhança do Senhor, nós possamos estar habilitados para cumprir com o chamado da grande comissão. O resultado deste sermão não estará nos sorrisos que vocês estão me dando. O resultado desta palavra que eu estou ministrando não estará no aplauso que você der, ou tampouco no abraço que você pode me dar no final da celebração. Se bem que eu gosto muito de receber abraços no final da celebração. Mas o resultado desta mensagem não estará nisso. O resultado desta mensagem estará no que você vai fazer a partir das 20 horas e 30 minutos, que você sair por esta porta. O resultado desta mensagem estará no que eu e você viveremos, de segunda até o próximo domingo. Aí que nós podemos medir o resultado desta mensagem. Talvez essa mensagem não venha diretamente alcançar o anseio do seu coração e da sua alma. Quem sabe a sua alma hoje veio para receber uma palavra, mas eu creio que enquanto tudo que aconteceu até este momento foi ministrado aqui, Deus falou com você. Mas eu também creio que durante essa mensagem Deus vai falar com você. Sabe por quê? Porque Deus quer colocar propósito na sua vida. Deus quer colocar propósito na sua vida. Deus quer que você se mova pensando na sua eternidade, não somente na sua circunstancialidade. Deus quer que você se mova pensando aonde Ele quer que você seja, não somente para resolver o problema de segunda-feira. O problema de segunda-feira faz parte da sua vida, mas não é a sua vida. O problema de segunda-feira está dentre os milhares de problemas que você já enfrentou e que você já conseguiu vencer. Quem aqui já conseguiu vencer problema na vida? Fica tranquilo, meu irmão, de segunda-feira você vai vencer também. Você vai resolver também. Porque Deus te deu uma capacidade, Deus te deu inteligência, Deus te deu sabedoria, Deus te deu recursos, Deus te deu força e Deus te deu uma rede de apoio, para que você possa ser fortalecido, para você vencer os seus problemas na segunda-feira. Mas hoje o Senhor quer colocar um propósito para você. Eu quero ler com você João capítulo 20, versículo 21. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Uau, Ele está falando aqui de nós sermos enviados. Ele não está falando de um grupo de pessoas somente. Ele está falando de todos aqueles que são filhos do Pai. Todos aqueles que foram alcançados pela adoção e se tornaram filhos do Pai, estes são enviados para fazer discípulo. Albert Einstein, um cientista judeu, e creio que você já ouviu falar nesse homem, diz que ninguém pode negar o fato de que Jesus existiu, nem que seus ensinamentos sejam belos. Ainda que alguns deles tenham sido proferidos antes, ninguém os expressou tão divinamente. É a ciência comprovando de que este não era um homem comum.
É a ciência comprovando, um cientista comprovando, de que mesmo que outros filósofos, ou até mesmo outros mestres da lei, ou até mesmo outros religiosos antes dele, trouxessem palavras e trouxessem algumas verdades muito belas, ensinamentos muito belos, nenhum deles trouxe de forma tão divina. Porque há uma diferença entre algo belo e algo divino. Há uma diferença entre uma frase inteligente e uma frase divina. Uma frase inteligente pode te tornar mais inteligente intelectualmente, mas uma frase divina transforma a sua vida até a eternidade. E Jesus veio para transformar a nossa vida para a eternidade. Então seja bem-vindo a este tempo de conhecimento, entendimento, revelação e transformação da palavra. Todos nós aqui dentro, levante a sua mão. Nós estamos aqui para receber, receber, celebrar e repartir. A maioria dos cristãos vivem em uma condição de ser cristão, sem jamais ser profundamente formado por Cristo. Nosso ritmo é muito frenético para nos conectarmos em união profunda com Deus. E não sabemos como aquietar o coração e a mente para estarmos presentes. Nossas emoções não são saudáveis e são divididas em seções. Ficamos perdidos muitas vezes quando precisamos encarar a reconciliação de nossos paradigmas, de nosso sistema de crença, com a complexidade da nossa cultura, da nossa sexualidade, da justiça e das injustiças humanas. Nós nos sentimos incapazes de amar corretamente, ou viver de forma distinta do resto do mundo, de levar uma vida que condiz com a das pessoas que carregam as boas novas. E eu acrescento aqui a frase ao texto do Rick Villodas. Imagina com a vida do próprio Cristo, nosso Mestre e Senhor. A nossa vida, a nossa mente, ela vive constantemente bombardeada nesse ritmo frenético do sistema deste mundo. Então, para que eu seja discípulo primeiro, eu preciso tomar uma decisão. E é uma decisão de andar na contramão deste mundo. Andar na contramão deste mundo, de realmente estar disposto a ouvir a zombaria daqueles que estão em cima do muro, porque os que estão em cima do muro, meu irmão, sempre vão zombar daqueles que estão ouvindo e obedecendo a voz de Deus. Não foi só no tempo de Jericó, não. Porque aqueles que estão em cima do muro, eles não sabem o final da história, mas você já sabe o final da sua história. Você não está indo para um lugar que você não conhece, porque você está indo para o lugar onde o teu mestre já está. Você não entendeu? Você está indo para o lugar onde o teu mestre já está. Você não está tateando no escuro. Não, você está indo aonde a luz do mundo está iluminando. Eu sou a luz do mundo. Ele está iluminando os seus caminhos. Por que que você precisa ser discípulo dele e não discípulo simplesmente de uma pessoa que te acompanha? Porque a luz está nele, a luz não está no seu discipulador. A luz que vai te dar destino é a luz que está no seu mestre. Mas às vezes Deus usa estas pessoas para dizer: ei, você está se apartando da luz, vem para cá, a luz está aqui. É assim ou não é assim? Para nós podermos caminhar de forma muito consciente e profunda no discípulo faz discípulo, eu quero começar, agora que vai começar a mensagem, e a primeira mensagem dessa série é o milagre do novo nascimento. Você já ouviu falar sobre o novo nascimento? Quem já ouviu falar sobre o novo nascimento? Quem tem certeza que já nasceu de novo?
Diminuiu bastante. Então vamos lá. João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 21. E o versículo 36. Vou ler muito rápido. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Pode colocar o texto aí, Léo, no telão. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Nicodemos foi um fariseu, e ele era o principal entre os judeus, ou seja, Nicodemos era membro do Sinédrio. A palavra grega utilizada para descrever a posição de Nicodemos é archon, que significa governador. Esse termo era muito utilizado como uma espécie de título para os integrantes do Sinédrio. Em algumas traduções, o termo também é traduzido como líder dos judeus. Então este homem não era qualquer homem. A explicação por seu nome ser de origem grega se dá pelo fato de que a partir do período dos governantes macabeus, que período foi esse? É o reino judeu no período helênico interbíblico em Israel. Você que estudou história vai saber da história dos macabeus. Tornou-se comum uma mistura de nomes gregos entre os hebreus. Nicodemos era um mestre, fala mestre. Nicodemos era um mestre em Israel, um estudante profissional. Ele era intérprete e doutor da lei, ocupando uma posição muito alta e proeminente. Sabe, para a gente entender o que significa essa posição, é importante a gente saber o que era o Sinédrio. O Sinédrio era um tipo de corte suprema dos judeus que se reunia em Jerusalém. E neste tempo de Jesus, a jurisdição do Sinédrio era tanto civil quanto religiosa. Não vou fazer o comentário que veio à minha mente. Nicodemos se converteu e se tornou um discípulo de Jesus. Muito provavelmente, Nicodemos foi um homem de muitas posses, então ele era rico.
Nós vamos encontrá-lo também em uma menção em João capítulo 7, onde Nicodemos, ele protesta contra os sacerdotes e fariseus que haviam tentado prender Jesus. Nós vamos encontrar Nicodemos também no episódio do sepultamento de Jesus, quando ele, junto com José de Arimateia, ele toma 100 libras, algo como 30 quilos de especiarias, para ungir o corpo de Jesus. Este encontro de Nicodemos em João capítulo 3, é um grande exemplo de como nós devemos fazer discípulos. O encontro deles foi especial. Jesus estava em Jerusalém, ele estava numa festa de Páscoa, então ele não estava numa sinagoga, ele não estava dentro da igreja, a sinagoga era a igreja dos judeus, ele não estava dentro da igreja, então Nicodemos não foi procurar Jesus na sinagoga. Nicodemos encontrou Jesus no meio do povo, fala, no meio do povo. É lá onde as pessoas vão te encontrar, é lá onde um discípulo te encontrou. Quando você estava no meio do povo. Quando você estava no meio do povo, Jesus então, ele recebeu Nicodemos, ele atendeu Nicodemos, ele teve empatia com Nicodemos. Ele não olhou para Nicodemos e disse assim: é político, meu Deus do céu, nem vou chegar perto. É líder, não quero conversa. Não, Jesus teve empatia com ele, porque foi para isso que ele veio. Nicodemos, ele era uma das pessoas que estavam maravilhados com aquilo que Jesus estava fazendo. Ele só não ouvia o que Jesus estava fazendo, mas ele também via o que Jesus estava fazendo. Ele ouvia a respeito daquele mestre, ele ouvia a respeito daquele rabino que estava realizando milagres, mas mais do que realizar milagres, as suas palavras, todas as pessoas que estavam perto deste rabino, quando ouviam as suas palavras, algo queimava dentro deles, porque eram palavras de vida eterna. Então ele não se conforma em ficar no meio da multidão, ele vai procurar Jesus. Sabe, não basta nós estarmos onde Jesus está, não basta nós até mesmo dizer: eu confesso, eu recebo Jesus como meu Senhor. Não basta nós estarmos em um ambiente de festa onde muitos celebram a presença do Pai. Não basta nós simplesmente dizermos que nós deixamos de caminhar e de professar uma determinada religião e passamos a professar o cristianismo protestante. Não basta dizermos que deixei de ser da igreja tal para ser da igreja Ceifa ou de qualquer outra igreja. É necessário, a primeira coisa para acontecer o milagre do novo nascimento, anota aí, você que vem para a celebração e vem não somente para ouvir, mas também para aprender e crescer. A primeira coisa, quando você se encontra com Jesus, o milagre do novo nascimento acontece quando você se encontra com Jesus. É a primeira coisa. Então eu quero desafiar você, se porventura até hoje você não se encontrou com esse Jesus, hoje é a oportunidade. Hoje é a oportunidade de você ter um real encontro com Jesus. E é interessante que em João capítulo 3, versículo 2, diz assim: ele veio, Jesus, à noite. Olha para o seu irmão e fala assim: por que ele veio à noite? Por que ele veio no meio da noite? Se Jesus caminhava e estava no meio da multidão durante todo o dia. Isso mostra duas coisas. Primeiro, que Jesus não trabalhava em tempo comercial, das 8 da manhã às 18 da tarde. Não, das 8 às 18 eu posso. A partir das 18 agora eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que cuidar da minha casa, tenho que cuidar da minha família. Não, Jesus estava ali à noite também para Nicodemos. Você está para o horário que as pessoas te procuram? Ele veio a Jesus à noite. Por quê? Porque ele tinha medo. Porque pela tradição religiosa, ele não poderia estar envolvido com aquele povinho. Pela posição dele, ele era rico, ele era religioso,
ele era importante e ele era influente. E ele teve medo. Sabe, essa é uma das grandes causas das pessoas não se entregarem para Cristo. É medo. Medo do que as pessoas vão achar. Medo de ter que quebrar algumas tradições familiares. Medo de entristecer o coração do pai, de entristecer o coração da mãe biológica. Medo de não mais ser bem aceito naquele meio aonde convivia. Medo de ter que abrir mão de algumas coisas e abrir mão de algumas práticas. Sabe, ele teve que superar o medo. Fala, superação do medo. Por que superação do medo? Porque esse medo sempre vai existir no ser humano. Todos nós aqui, quando nos encontramos com Cristo, tivemos que superar o medo, não tivemos? Quem aqui teve que superar o medo? Todos nós. Quais são as suas barreiras hoje? As mesmas de Nicodemos? Talvez você é religioso, serve a Deus desde a sua infância, ou acha que obedece a Deus desde a sua infância, porque caminhou dentro de um contexto religioso ensinado pelos seus pais, práticas religiosas ensinadas pelos teus pais. Mas a pergunta que eu faço para você: estas práticas te levaram a um novo nascimento? Quais são as suas barreiras? Quais são as suas muralhas? Quais são as muralhas que precisam cair hoje? Dúvidas? Incredulidade? Traumas? Ai, sabe o que é? Lá quando eu era jovem, eu até fui em um lugar lá, que eles disseram que eu ia ter um encontro com Deus. E cheguei lá, acabei saindo de lá com mais medo ainda. Quem sabe, foi até a própria estrutura religiosa que levantou uma barreira para você se encontrar com Jesus. Encontrar-se com Jesus é simples. A simplicidade no encontro com Jesus. Nicodemos não precisou marcar horário. Nicodemos não precisou pagar a inscrição. Nicodemos não precisou se preparar para se encontrar com Jesus. Ele só precisou ter coragem. Às vezes o nosso medo de se encontrar com Jesus é que Ele venha nos acusar, porque Ele vai conhecer o nosso interior. Ele já conhece você. Ele já conhece o seu interior, Ele já conhece o seu passado, Ele já conhece de onde você vem, e mais do que isso, Ele já está lá na frente no seu futuro, esperando por você. Você não precisa ter medo. A segunda coisa para acontecer o milagre do novo nascimento é quando você se rende a Jesus. Não basta ter um encontro, é necessário se render. João capítulo 3, versículo 3. Jesus diz assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Simples, nascer de novo. Mas aí Nicodemos começa a pensar: vou voltar para o ventre da minha mãe? Impossível. Como eu vou voltar? Como eu vou me tornar um bebê e começar a praticar tudo agora de forma correta? Não, Jesus não estava falando disso. Eu poderia aqui trazer um discurso teológico tentando explicar para você o novo nascimento, mas o novo nascimento não se explica, o novo nascimento se experimenta. É muito simples. Eu me encontro com Jesus e eu me rendo diante de Jesus. Ao me render diante de Jesus, eu vou me arrepender dos meus pecados. Eu não vou me arrepender do pecado que eu fiz ontem. Eu vou me arrepender do pecado que habita em mim. Eu vou me arrepender de até hoje viver na independência. Eu vou me arrepender de até hoje não ter Jesus assentado no trono das decisões da minha vida. Eu vou me render diante dele. Então eu vou trazer todo o meu conhecimento, eu vou trazer todas as minhas habilidades, eu vou trazer todos os meus títulos, eu vou trazer todas as minhas posses, e vou considerar isto nada diante daquele que é o Senhor de toda a terra, diante daquele que morreu na cruz para perdoar os meus pecados. Render-se diante de Jesus
é deixar que os pensamentos teológicos, e aí quero falar com você que já faz tempo que caminha aqui. Quem sabe a sua mente está cheia de teologia. Não importa a teologia católica, reformada, tradicional, pentecostal, liberal, ortodoxa. Sabe, teologia só complica a sua vida. Nós ficamos buscando muitas explicações teológicas. O que é teologia? O estudo de Deus. Então eu quero estudar Deus de forma tão profunda, tão profunda, tão profunda, para que eu entenda Deus. Você nunca vai entender Deus. Você precisa conhecer Deus. Você precisa conhecer Deus. E só se conhece Deus se você se achegar a esse Jesus simples. Por que a Bíblia diz que o reino dos céus, para entrarmos no reino dos céus, nós precisamos nos tornar como uma criança? Como uma criança. Sabe, eu estava observando a Alice aqui. A Alice estava pouco se importando se você estava julgando o que ela estava fazendo. Ela estava mais era querendo fazer. Por quê? Porque ela tem um coração de criança. Ela olha e diz assim: eles fazem, eu também posso, agora eu tenho uma maquininha, eu vou fazer até a pozinha que as outras meninas fazem. Simples assim. Fala comigo, Jesus é simples. A religião complica. Jesus veio para descomplicar a sua vida. Jesus veio para trazer satisfação. Jesus veio para ter um relacionamento contigo. Sabe, queridos, nós clamamos por relacionamento com pessoas. Às vezes nós saímos de igrejas porque nós dizemos assim: ninguém lá se importa comigo, não tem relacionamento comigo, não me convida para isso, não me convida para aquilo. Mas a primeira pessoa com quem você deve ter relacionamento é com Jesus. Porque se você tiver relacionamento com Jesus, os seus braços vão estar igual dele. E aí quando os braços estiverem igual dele, você vai ser uma porta de relacionamento. Você que vai promover relacionamento com pessoas. O milagre do novo nascimento acontece quando você entende a dimensão do Espírito. Se coloca de pé em nome de Jesus. O que se colocou de pé agora? O que se colocou de pé agora? O seu? Só o seu corpo? Se você é igual o Joãozinho, né, que a professora de Joãozinho se coloca de pé, e eu não vou me colocar de pé, Joãozinho se coloca de pé, e na terceira vez a professora diz: Joãozinho se coloca de pé. Por fora eu estou de pé, mas por dentro eu estou sentado. Significa que só o seu corpo se colocou de pé. Agora, se você com entendimento, com uma boa vontade, e com um sinal de obediência, você se colocou de pé, significa que você está de pé em corpo, alma e espírito. Bate no ombro do seu irmão e fala assim: a dimensão é espiritual, meu irmão. Você é espírito. O novo nascimento não acontece na carne. Se você se encontra com Jesus aos 60 anos de idade, você vai continuar com uma aparência de 60. Se você se encontra com Jesus com 80, você pode fazer botox, mas você vai continuar aparentando a idade que você tem. O novo nascimento acontece no Espírito. João, pode sentar, por favor. Era só para você levantar para pensar que eu já estava terminando. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. João capítulo 3, versículo 6. Querido, não há, presta atenção aqui,
Não há como nascer de novo sem a ação sobrenatural do Espírito Santo. Não há como você ter uma relação com Jesus sem você convidar o Espírito Santo para fazer parte da sua vida. É necessário uma entrega total ao Espírito Santo, sem barreiras, sem questionamento, sem preconceito, sem medo, sem racionalização. O novo nascimento não é natural, é sobrenatural. Por isso não se explica e não se comprova. Somente os que experimentam essa novidade de vida podem dizer: eu nasci de novo. Você levantou a sua mão, eu não posso dizer você nasceu e você não nasceu. Agora essa mensagem vem realmente para nos levar a entender que aquele que nasceu de novo, então se torna discípulo daquele que o fez nascer. E aquele que o fez nascer está dizendo: vá e faça discípulo. Ninguém que nasceu de novo, presta atenção aqui, ninguém que nasceu de novo não faz discípulos. Peraí, pastora, é impossível você ser mergulhado no Espírito de Deus, é impossível você se identificar com o Cristo crucificado, ressuscitado. É impossível você ter essa identificação espiritual, nascer de novo, e você não propagar estas boas novas do reino. É impossível você ter aquele que entregou a sua vida como seu referencial e modelo de vida, e você não servir pessoas como ele serviu. O novo nascimento vai nos levar a viver verdadeiramente a vida de Cristo e fazer o que Cristo fez. Talvez este ponto da mensagem pode estar confrontando um pouquinho a nossa teologia e a nossa religiosidade. Porque nós achamos que fazer discípulos é nós nos assentarmos uma vez por semana com uma pessoa e ensinar a palavra de Deus. Não, é muito mais do que isso. Fazer discípulo é aquilo que você faz dentro da sua casa, pai. Ao levantar, ao sentar, ao deitar, ao levar os teus filhos para a escola, a orientar os seus filhos nas decisões que eles vão tomar. Ali você está fazendo discípulo para o reino de Deus. Fazer discípulo é aquilo que você faz quando você está dentro da sua sala de aula, aonde você não quebra princípios para agradar os alunos que estão dentro da sua sala, para você continuar sendo a professora do ano. Fazer discípulos é muito mais do que estar enquadrado no discipulado 1 a 1 dentro desta casa, mas também inclui aquilo que a identidade dessa casa nos desafia a fazer. Fazer discípulo é você oportunizar pessoas a receber o evangelho do reino, nascer, crescer, amar e servir esta geração conforme o propósito divino. Enquanto não nascemos de novo, nós podemos obedecer às regras do reino, mas não nos submetemos ao rei do reino. Somente quem nasce de novo submete-se ao Senhor do reino. O que significa isso? Somente aquele que nasceu de novo não recebe a grande comissão como uma obrigação, mas ele recebe a grande comissão como uma oportunidade. Porque mais vale obedecer ao meu Senhor do que qualquer outra coisa nessa vida. Mais vale agradar ao meu Deus do que qualquer outra coisa nessa vida. Normalmente, quando nós estamos ainda no processo do novo nascimento, nós começamos a perguntar: o que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? O que é pecado? E o que não é pecado? O que essa igreja permite? E o que essa igreja não permite? Aquele que nasceu de novo, ele diz assim: tudo eu posso, mas nem tudo me convém, porque tem coisas que não representam o Deus da minha salvação. Vai sair da religiosidade, de saber o que agrada ao meu discipulador. O que meu discipulador vai descobrir?
o que o meu líder de ministério vai dizer, e vai estar num relacionamento tão íntimo, que qualquer coisa que eu for fazer, eu vou perguntar: Jesus, o que o Senhor faria no meu lugar? Eu não vou perguntar o que o pastor Josué faria, eu não vou perguntar o que a pastora Mara faria como líder do louvor, eu não vou perguntar, não, eu vou perguntar: Jesus, o que o Senhor faria no meu lugar? Nessa situação aqui dos meus negócios, Jesus, o que o Senhor faria no meu lugar? Nessa situação com os meus filhos, o que o Senhor faria no meu lugar? Por quê? Porque eu nasci do Espírito e não da carne. Então eu não vou querer agradar a carne, eu vou querer agradar o Espírito. E Deus é Espírito. Então meu alvo é agradar a Deus e não agradar pessoas. Vou perguntar de novo: você nasceu de novo? Quarto ponto, e aqui eu vou parar. O milagre do novo nascimento acontece quando você sai da superficialidade e supera a religiosidade. Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Ô Nicodemos, você é tão sábio, tão inteligente, você tem tantos títulos, você tem tantos diplomas, você é a PhD em divindade, cara. E você não conhece essas coisas? Você já esteve diante de pessoas que dizem e que até parece que sabem tudo, mas que são ignorantes a respeito de Deus? O que é ignorantes? Não conhecem a Deus. Aqui Jesus estava falando: ô Nicodemos, que pena. Você é tão religioso, cara, você estudou tanto, você é mestre, mas você não sabe o básico, o essencial. Sabe, você precisa conhecer, Nicodemos, a Deus na profundidade. Você só pode conhecer a Deus na profundidade se você me conhecer. Porque aquele que conhece a mim, conhece o Pai. Aquele que conhece a mim, conhece o Pai. Eu não sei se algum de vocês foi fã, acho que não, né? De um tal de Cazuza e um tal de Gilberto Gil. Eles têm uma música que diz assim: estranho teu Cristo rio, que olha tão longe, além, com os braços sempre abertos, mas sem proteger ninguém. Eles constataram uma coisa: que o Cristo feito por homens não pode trazer e fazer diferença na vida de ninguém. Né, Luciana? O Cristo construído por mãos humanas. E eu quero trazer isso de forma mais profunda. O Cristo que você está servindo foi construído em você por pessoas? Você caminha, você está nessa jornada com o Senhor, porque pessoas te atraíram para este lugar e você diz assim: enquanto fulano estiver nessa casa, eu estarei aqui, porque ela me apresentou Jesus e ele é o meu referencial de fé. Então foi um Cristo construído por mãos humanas na sua vida. O Espírito Santo quer gerar um Cristo espiritual em você. O Espírito Santo quer gerar um novo nascimento em você. Porque aquele que é gerado em espírito, ele anda em espírito. E independente do que pessoas façam, independente do que pessoas falam, independente se essas pessoas continuam ou não continuam, o meu alvo é Cristo. Nós estamos vivendo um tempo em que muitos estão abandonando a fé. A sua fé está pautada em pessoas? Ou a sua fé está firmado naquele que é autor e
consumador da sua fé. Se coloca de pé em nome de Jesus. Na próxima semana nós vamos continuar essa série. E eu tenho certeza que Deus vai nos levar a um nível de profundamente formado. Seremos discípulos profundamente formados. Eu estava conversando com os meus filhos hoje na hora do almoço. Esta geração é uma geração de muita informação.